Apoio Sil, pura condução de energia, 100% Brasil. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Vimos aí no nosso pontapé inicial os gols da vitória da seleção brasileira sobre o Japão na abertura da Copa das Confederações. Por tudo que o país tem visto e vivido nos últimos dias, a impressão que fica é de que realmente, como diziam alguns ufanistas, depois desses grandes eventos, o nosso país não será mais o mesmo. Eu diria que, pelo visto, acertaram no prognóstico, mas erraram feio nos motivos. Amanhã a seleção brasileira volta a campo para enfrentar o México. Vamos falar dessa preparação, vamos falar também do Corinthians, cujo elenco teve folga, mas já voltou ao trabalho, assim como o time santista, que não chegou ao acordo com o técnico argentino Marcelo Bielsa. A partir de agora, eu, Rivelino, Vitor Birner e Celso Unzelt falaremos sobre tudo isso e muito mais, acompanhados por um verdadeiro goleador, atacante de técnica refinada e para lá de credenciado para falar sobre a seleção e que deixará também muito amante do futebol por aí com um ar saudoso. Falo de Careca. Careca, muito obrigado, hein? Tivemos que aguardar um bom tempo até recebê-lo aqui. Graças à ajuda do nosso Rivelino. Esse é parceiro. Boa noite a todos. Partilharemos uma hora eu durmo aqui. muito cedo. A gente acredita. Desde a minha época aí de concentração, 10 horas eu já estava dormindo, mas enfim. Mas é bom demais estar com vocês, e em especial com o Riva aí, que é meu parceiro. Ele sabe o carinho e a admiração que eu tenho por ele. E a dupla, né, que eu fiz, né, com o Maradona, né? E o Maradona, quando viu esse cara em 98, lá em Campinas, ajoelhou e beijou os pés do Riva. Aí eu vou falar para você, esse é o cara. Esse é o cara. Maradona realmente tem, até estivemos lá junto, né? Maradona é fantástico, ele tem um carinho especial mesmo pela minha pessoa, que eu só tenho a agradecer, porque é uma pessoa fantástica. E o que jogou, né? Isso é importante, jogou demais, né, Careca? E o Carecone também, vamos falar com o Careca, que é importante, ele foi um dos causadores dessa evolução do futebol japonês, porque ele jogou muito tempo no futebol japonês. Bom, vamos falar muito também, a gente vai falar do Uruguai também, tem o Cavani lá, cara, que parece que levou o Torino, o Napoli, aliás, a viver um momento que só tinha vivido quando você estava por lá, mais de 2 décadas atrás. Já é o terceiro ano, né, do Cavani e faz muito gol. É um jogador que joga muito em velocidade, em bolas que tem que ser lançada para frente. É um jogador que tem, às vezes, até um pouco de dificuldade no drible, né? Não é tão técnico, mas é muito velocista. É mais ou menos como o Canija, né? O Canija, né? Enfim. É uma bela lembrança. Mas eu digo assim, se eu não me engano, já é o terceiro ano e os comentários lá que talvez o Napoli deve perder aí para algumas equipes fortes que vêm pagar muito por ele. 50 milhões de euros a rescisão. Eu vi até exatamente, mais, mas pelo que a concorrência sobe, né? Pelo que ele fez nesses 3 anos aí, vale... Mas não jogou nada quando nada. Parecia que tava, como se fala no agente do futebol, parecia que tava com jeans molhado, né? Não jogou nada. A gente acompanha bastante aí o campeonato italiano e a gente, quando tem os jogos do Napoli, né, não tem como, né, não ficar ligado. Às vezes ele passa 70, 80 minutos com dificuldade, cara. E 2, 3 bolas e vai lá e faz 2 gols. Gols importantes, como fez na casa da Juventus, enfim. Mas é bom jogador, mas não é nenhum fenômeno, mas é bom jogador. E o Napoli de hoje também não é o seu Napoli, né, Careca? Que você tinha companhia ali de primeiro com Maradona, Alemão, enfim, uma série de jogadores que marcaram a história do clube, né? O Napoli, daquela geração era o nosso maestro lá, era o Diego, né? Diego, a gente ficava...
Eu não, porque eu sabia que e tinha certeza, né, que ele chegava pelo menos uma vez por semana nos treinamentos, né? Os italianos não acreditavam muito. Tava boa E quando ele média. aparecia 2 vezes, era um sucesso que a gente enfiava 5, 6. Podia ser Milan, podia ser Sampdoria, Juventus. Mas o nosso time era forte do meio para frente. Nós sempre tivemos dificuldade até no goleiro, né, que era o Galera. É engraçado você falar isso, que quando eu peguei aqui os e-mails na mão, o primeiro que eu li aqui do tal de Pedrinho Renzi, ele fala assim, o Brasil joga na defesa. O que é melhor, jogar na defesa ou jogar no ataque? A gente perdeu. Eu também acho que A gente sempre fala, né, que a melhor defesa é o ataque. É o ataque. Continua né? sendo, apesar de tudo que a gente está vendo, né, cara? Com certeza. Mas a Espanha está mostrando. Mas eu falo assim, não é só para a gente... na época do Napoli, a gente fazia 2, 3 gols. O primeiro ano meu foi com o Bruno Giordano, que para mim foi um dos maiores jogadores atacantes que eu conheci, né, que vi jogar já em final de carreira. E ele lembrava assim, muito o estilo do Reinaldo do Atlético, até como biotipo, tudo, fisicamente perfeito. Muito técnico e muito veloz, jogador de altíssimo nível. Eu joguei só um ano com ele, que foi em 87, temporada 87 e 88. Aí 88 e 89, o André Carnevale também, que ele fazia mais o pivôzão, que era maior, e eu caía tanto lado direito e lado esquerdo. E o Maradona ele puxava, porque o nosso time era inteligente, era prático, né? Sabia que se pudesse arremessar da primeira bola do goleiro nos pés do Maradona, ia chegar como primeiro. Se não, no máximo, a segunda bola tinha que estar no pé dele. A gente já sabia o que tinha que fazer. E era feito. Bom, queria fazer um registro também aqui. O Riva não sei se o Riva sabe disso, mas você viu que a primeira intervenção do Vitor Benner aqui foi entusiasmada, porque eu sei que ele é o nosso maior retranqueiro, mas é um grande admirador do Careca também. Já me falou várias vezes. Eu acho o Careca, tecnicamente, por exemplo, vou pegar no meu pé, podem pegar, mais completo que o Ronaldo, né? Vamos pegar, com certeza. Cabeceio de olho aberto, chuta de direita, chuta de esquerda, sabia jogar de centroavante na área, sabia sair pelo lado, tinha velocidade. Eu sou São Paulino fanático, eu vi todos os seus jogos do São Paulo, na capital, no jogo contra a Ferroviária, gol de bicicleta, dando 2 meias-luas, coisas assim que... Quase de fã, coisas assim que não existem mais no futebol. E eu acho que você só não entrou para a opinião pública, no mesmo patamar de um Ronaldo, de um Romário, porque você não ganhou a Copa. Sendo que em 86, todos os gols do Brasil, com exceção aos 2 do Josimar, ou foram marcados por você ou passaram pelo seu pé. A parte dele ele fez, né, Careca? Em 90 também fez uma boa Copa, a despeito da Copa ruim que a seleção acabou fazendo. Né? Mas é o que marca, né, essas vitórias, né, de Mundial. Com certeza, se tivesse conquistado, talvez tinha assim, um valor. Mas eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa assim, muito realizada, sou muito transparente, muito pé no chão. E reconheço e as portas abertas que eu tenho em termos sabe, mundialmente. É fruto de tudo isso, né? Agora, até dos clubes aqui, né? Eles sabem a ligação minha que foi, né, no início meu, Guarani, em São Paulo, mas as portas abertas que eu tenho, os jogos que eu enfrentei, próprio contra um Corinthians, contra um Santos, que todos sabem que eu sou pelezista, moleque, era santista, as coisas todas, contra um Palmeiras. Os torcedores me adoram, encontram. Pô, gostaria de que você tivesse jogado no meu... Você só não foi completo porque você não jogou no meu time, no Corinthians, enfim. Isso, pra mim, sabe, me engrandece. O time do Guarani foi brilhante. O time do Guarani era espetacular. Espetacular. Eu vou aproveitar 78. Só um detalhe. E a Copa, pra mim, a Copa do Careca seria 82. Infelizmente, quando ele machucou, mas hora, né, pela maneira de jogar daquela seleção. Encaixe perfeito. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a ver com o Careca. Se ele não se machuca. Uma pena para ele. Uma pena para ele, não. E para a seleção brasileira. Que, na verdade, ela tinha duas, né, opções assim, bem diferentes. Né? O Serginho como pivô e como finalizador. Né? E eu era um jogador mais assim, de movimentação. E o time todo nosso era de movimentação, mas eu vejo assim, eram 2 estilos importantes. Porque às vezes você, de tanto circular, que nós vamos entrar na Copa das Confederações, que às vezes eu vejo, apesar que esse menino jogou aí, na aposta, né, do treinador, esse soldado, né, que finaliza muito bem. Eu acho que ainda falta um atacante de mais finalização da Espanha. Porque tem que meter logo o punhal para... Faz 2-0 no Uruguai aí, que também não jogou nada, que foi. Não é que não jogou nada, a Espanha não deixou jogar. Agora, eu vou aproveitar essa sua longa trajetória e conhecimento, que eu já vi você conversando com o Rivelino aqui antes do programa começar. A gente tem sempre um
um sorteio aqui, que a gente vai ver hoje, o Riva citou o Japão, a gente tem justamente uma camisa do Japão para sortear e uma bola da Copa das Confederações que vocês vão ver. Aí a enquete de hoje pergunta para vocês o seguinte: o Filipão já disse que a seleção que a gente vai ver é essa que a gente viu na estreia diante do Japão e que provavelmente não muda tão cedo, a não ser que venha uma lesão ou algo parecido. E a enquete, você quer saber de quem acompanha o programa, se você que está em casa concorda se a seleção deve ser essa mesmo ou se deve mudar. Eu já pesquei aqui de vocês que para vocês tinha que mudar. Ou pesquei errado? Eu tenho um conceito. Não estou discutindo a maneira do Felipão jogar. Eu tenho de ver o jogo, porque o Brasil está com um problema de saída de bola, seríssimo. E se ele pegar um time que marca os laterais, a única opção é pelos laterais. Porque o meio está muito difícil, a qualidade é pouca. O Paulinho não é esse jogador que tem essa qualidade de sair, não é armador. Ele pode chegar, ele tem uma chegada. Então eu vejo essa dificuldade. Eu tenho o conceito, muita gente fala assim, o Hulk, se você analisar o Hulk é um jogador importante. Mas eu tenho um conceito, eu tiraria o Hulk e colocaria o Hernandes. Eu, na minha cabeça, eu formaria com os três, mesmo o Paulinho, Luiz e Hernandes, abria, que joga joga bem naquele setor. Você deixaria o Fred? Que é o Oscar. O Fred, que está, mas hoje, para mim, pelo que joga o Jô, eu colocaria o Jô pela movimentação do jogo, dá muitas mais opções do que o Fred, de que se ficar falado lá. Então, e você tem a certeza com que esses três homens americanos, toda vez que entrou o Hernandes, a qualidade do passe melhorou, ficou mais compacto, a movimentação melhorou, e você tem com isso, você tem a liberdade de soltar também os laterais. Você pode soltar o lateral porque você tem três, dois ficando, que o mais dois é tranquilo. Então, eu gostei de ver. E o Felipão, ontem eu vendo ele falar, ele falou que não abre mão ainda de jogar dessa maneira, dependendo do jogo, ele joga dessa maneira. E eu gostaria de ver o Brasil jogando assim. O que você mudava, cara? Não, se jogar assim contra a Espanha, logo toma um vareio que eu vou falar para você. Não, eu só acho assim, eu acho que todos os esquemas, acho que pela qualidade que nós temos dos jogadores, você pode montar, 3-5-2, 4-3-3, 4-4, não, dá para montar um monte de esquema, porque a gente tem jogadores, tecnicamente, uma evolução muito grande. Eu só acho que, taticamente, a gente não consegue, às vezes, manter, ou seja, 90 minutos. Acho que falta isso no Brasil. Eu acho que o espanhol, se você vê, se a gente, né, todos nós vimos, né, que era para ver se é isso mesmo, e tirando o Uruguai, que tem, né, que foi a sensação do último Mundial, enfim. Cara, os caras não jogaram. A Espanha jogou 90 minutos, teve mais de 70% aí com a 78. Eu vou pedir até para o pessoal colocar aí na agulha o jogo da Espanha com o Uruguai. Ela jogou, ela se divertiu, ela passeou em campo, e o Uruguai não conseguia dar 3, 4 toques. E quando a Espanha perdia a bola, eles eram agressivos demais, cara. Por quê? Porque você jogar com a bola, você não cansa. A gente vai ilustrar nossa conversa aí com os gols. E tem gente então que... é maravilhoso. Eu só acho assim, o Brasil, ele entra no esquema nosso. O Neymar já entra já sendo marcado sozinho. Ele vai para a marcação, ele já encosta no lateral. O Hulk é a mesma coisa, não tem mobilidade não. Ele começa na direita e termina na direita. O Neymar é a mesma coisa. Vê a evolução, a triangulação que tem a seleção espanhola. E o Fred, é Careca? fantástico. É fantástico. Você mexeria no Fred? Não, agora o problema é o coitado do Fred, que não é culpa dele, não chega a bola para ele. Mas o Guto Aí ele não consegue movimentar porque ele não encontra espaço, ele não tem espaço nas costas. O Lugano, depois desse jogo, Careca, na hora que foi ouvido, ele usou uma palavra que eu ouvi pela primeira vez na boca do Guto Ferreira, técnico da Ponte, quando esteve aqui com a gente. Não faz muito tempo, deve fazer um mês, no máximo 2. E ele me falou, ele começou a conversa lembrando do jogo do Santos com o Barcelona e falando, aquele dia, na verdade, o Barcelona asfixiou o Santos. Eu achei o termo asfixia, me soou estranho, eu pedi para ele explicar. É engraçado que quando o Lugano foi ouvido depois da partida, ele usou exatamente o mesmo termo, porque dizem que a Espanha impõe uma velocidade para o jogo que o nego realmente fica sem fôlego, cara. Chega uma hora que você vai procurar, você já não consegue se acertar mais. É no máximo 2 toques na bola. E essa movimentação, é que nem o cara que falou, eu com a bola no pé, eu sei que eu toco para você, a bola volta, ou vai para ele e volta, e a bola sempre está comigo. E não canso. Eu não canso, e o prazer de jogar e estar com a bola. E mata o adversário. O adversário, certo, se você correndo toda hora e correndo errado ainda. Mas isso é muito bom quando você faz os gols como a Espanha fez contra o Uruguai. Quando você não faz, é um sufoco. Veja o que aconteceu com o Barcelona. Né? E aí eu acho que não é uma questão só da qualidade do jogador. A Espanha tem, do meio campo para frente, tem Busquets,
Xavi, Iniesta, os dois fazem a diferença, Xavi e Iniesta, Pedro. Fábricas. Tudo Barcelona. Então, mas esse conjunto... Vem do Mas clube. é o sistema do Barcelona, da Espanha, é o sistema. Não importa o jogador que entra. Vai jogar daquele jeito. É o sistema eles jogam assim. Então, você entrou Fábricas aqui, ou se está o Soldado do outro lado, ou se está o Pedro. Se você tirar cada um tem a sua função. Se eu estiver na função do Soldado, ele sabe o que ele vai fazer. Então, ele vai assumir. Então, ele já sai determinado. Mas se você tirar o Xavi e Iniesta, Você já ganha do um time, tempo danado, né? Você desmonta. Está muito à frente. Você desmonta o time, porque isso não é uma coisa da Espanha, é uma coisa do Barcelona, de uma seleção que é um misto do Barcelona com o Real Madrid, com o Soldado, que é o único que não é dos times, e que começou no Real Madrid. Eu entendo o que você está falando, mas aí também você... Mas não é bem assim. E não dá Você pega a Itália aí, que a Itália tem a Juventus e Milan. Você verá, vou falar pra você, a Itália também é limitadíssima, sempre foi forte defensivamente, mas mesmo assim, são burucutu também os zagueiros ali. Não, eu acho, por exemplo, que Chiellini acho tudo, duro. porque são aplicados, só. Mas você Para destruir é muito mais fácil. Mas, Careca, você olha o jeito que a Itália joga, com 6 jogadores da Juventus, 4 do Milan e o De Rossi da Roma. É parecido com a Juventus. Quer dizer, os times estão levando... As seleções estão levando estilo nas qualidades e nos defeitos também. Isso, e o Brasil tem um time com jogadores de vários lugares que vem de um trabalho muito ruim do Mano Menezes, que o sistema defensivo era péssimo, o Brasil era atacado por qualquer time e o Brasil sofria, e o Filipão precisa arrumar o sistema defensivo. Para arrumar o sistema defensivo, eu acho que ele precisa ser um pouquinho conservador na hora dos jogadores estarem sem a bola, para quando o time estiver consistente, ele... Concordo contigo, ele sabe, precisa movimentar muito mais o ataque. Então, eu acho que isso do Brasil é um começo de trabalho contra uma seleção da Espanha que a gente está comparando aqui, que está pronta há muitos anos, que é bicampeã da Europa e campeã da Copa do Mundo. Mas é um começo de trabalho, não tem que o milagre. Careca falou. Se tivesse uma maneira de pensar, não seria tão começo assim. Mas você já tem que trabalhar. Mas eu acho que a seleção está melhorando. Mas você é muito pouco. Muito pouco. Riva, Mas, do desculpa, 10 dias de treino? Não, mas muito pouco. Pela qualidade do jogador. Você pode ter justamente essa variação. Apesar que o Felipão está tendo, mas por isso que eu falo para você, quando eu falo, eu acho que você tirando lá e deixando o Oscar e botando esses três, você tem muito mais opções, muito mais variação e faz com que mais esses jogadores se movimentam mais e a bola chega mais com qualidade à frente. Se eu entrar nessa variação que o Riva estava falando, eu não vi, numa oportunidade, com 3 minutos de jogo, 1-0. Nós tivemos depois outra oportunidade, vamos dizer, aos 3 minutos do segundo tempo, correto? Com o Paulinho? Contra um adversário que desistiu, né? Foi o segundo gol. Gente, contra ninguém, né? o time morto. Os caras que entraram de fraldão, pô. O time respeitando demais. Pedindo pros caras, um pouco de problema com o fuso horário, talvez. Agora, então, gente, aí eu falo assim, entra no segundo tempo com o Jô do lado do Fred. Puxa o Neymar um pouco para armar ali com o Oscar ali, tira o Hulk. Constrói uma vantagem do médio para servir mais, para fazer um 2, para envolver, tentar até para envolver testar, um pouco porque mais. Não vai ter outra oportunidade gente, dessa. Não ia, exatamente. Vamos pegar o México que tem, já não dá mais. Com trauma do México, é piada. Mas nós estamos com trauma do México. Eu vou chamar os gols aí da vitória do Brasil sobre o Japão. Você não se impressiona? Como é que você classificaria essa exibição do Brasil, Careca? Que todo mundo falou muito bem, na verdade se falou em avanço, entendeu? Não, eu acho assim, lógico, pelo resultado foi maravilhoso, pela estreia, aquela ansiedade toda. Mas eu acho que poderia ter aproveitado melhor essa situação, porque o Japão não jogou nada. Nada, andou em campo, ficou assistindo a seleção brasileira jogar. Eu acho que poderia ser aproveitado, tanto individualmente como taticamente. Acho que o Felipão poderia ser mais ousado. Você situação citou eu o jogo. também acho que justamente a falta Agora, de ele é conservador, é aquele negócio. Pô, eu vi hoje acho que hoje ou ontem, esse negócio dos caras pedindo o Lucas, ele falou aí que eu não vou pôr. Isso não existe. Mas ele até pode falar o seguinte, eu não vou pôr. Mas ele não pode falar numa entrevista. Ele guarda pra ele. Ele não pode falar isso aí. Gente, que menino tem culpa, que o torcedor tá pedindo que ele entre? Gente, ele vai ser penalizado por uma birra. E o Careca, e tem outro detalhe. O jogador que está perdendo espaço, que não está... E que é um cara bom de comportamento. Que não tá, o menino é menino do bem, pô. Totalmente. Que não está se ajustando, que não está se enquadrando, que não está encontrando o espaço, é o Oscar. Que está perdido nesse esquema.
Porque o Oscar gosta muito de jogar pelos lados. Que nem o Careca falou. Que foi tá perdido. último- Porque o Hulk joga aqui, que nem falou. O Neymar aqui não Tá abre. tudo E ele- ocupado ali. Você vê que ele tá... Tanto é que essa jogada do gol, Careca, esse jogador... Que o passe é bonito. Mas que eu falei, Espetacular. se o Neymar tá no jogo, Pra já mim- não sai é, a jogada. já Pra não- mim não foi o tava melhor ali. lance do jogo. É. Foi o melhor lance. Não só a arrancada dele e a preparação para receber na frente do jogo. Que ele preparou para receber em movimento, do jeito que ele gosta, ele fez a finta no zagueiro, confundindo. O zagueiro, ele não sabia se ia no Jô, se ia no Oscar, e o Oscar, no exato momento, meteu ali nas costas, justo o negócio, ele entrou e O cara que você finalizando. citou, Isso é você citou o espetacular. Jô. Só voltando no negócio do Oscar, para a gente não perder um pouquinho, acho que foi o último amistoso, foi contra a França. Se eu não me engano, acho que foi 3-0. um dos jogadores que, na minha opinião, que salvou, que ele tentou articular, foi para a linha Foi. de fundo. Mas ele jogou bem, Jogou jogou para bem. trás. Mas Gente, não é muito a função dele, era mais para vir de frente e coisa. Ele não vê mais os nossos lados. Os nossos lados estão todo mundo para dentro, querendo fazer gol. Porra, é difícil, gente. E você vê Aí isso mata o Fred, coitado do Fred. Bobear, ele não sei se ele vai jogar. Não sei se, eu acho que confirmou o Fred, né? Vai Mas se entrar. bobear, não- Mas você falou 2 vezes do Jô e tem aqui uma pergunta do Antônio Barbosa, de Lençóis Paulista, perguntando se você acha que o Jô, você não acha que o Jô deveria ser o titular? Não, eu acho que é o seguinte, o Jô, desde o Corinthians, desde a época que ele surgiu no Corinthians, eu falei que ia ser um cara diferenciado. Tem histórias minhas aí que eu falei dele, porque por ser canhoto, uma visão cabeça 16 anos. de cabeça assim, mais cabeceia bem. E outra, e não tem dificuldade de mexer com a perna direita. Não é, né? Um exímio. E tá Exatamente, fazendo o os pivô canhoto, agora. a depois gente de mais- sabe que, pô, às vezes tem um pouco de dificuldade. Ele sabe trabalhando com a perna direita. É ótimo esse menino. Eu não sei porque saiu nos momentos, teve alguns momentos, acho, particular dele aí, que ele saiu do Corinthians, foi Ele pra fora. oscilou Né? bastante. Mas pra mim é espetacular esse moleque. Tanto é que ele voltou e fez a diferença. Na verdade, o grande problema dele tem sido a sorte do Fred, né, Careca? Porque no final, até o Fred, dias atrás, conversando com os jornalistas, não vou lembrar exatamente a declaração ipsis literis, mas ele falou, quando eu só faço gol, vocês reclamam, quando eu não faço gol, vocês me chamam de burro. Aí eu decidi agora que eu tenho que correr na hora certa, mas eu nem vejo ele correr tanto Não, assim não corre. também. Não, mas O lance é esse que ele tá no jogo, lugar quando ele- certo, Tanto é entendeu? naquele lance. Se é o Fred, ele não fazia aquela movimentação que o Jô fez. Então, essa, Porque o Fred já essa saía. movimentação, a gente fazia isso aí em 84, 85 com o Cilinho, eu e Emília na frente, esse X e coisa. Aí eu fui para a Itália em 87, que a gente fazia bastante, no sistema italiano, que a gente jogava sempre com 2 atacantes, essa bola que a gente fazia, né? Quer dizer, eu estava do lado Invertido. direito e esquerdo, a gente invertia os lados. Isso confunde muito a marcação. A gente não vê, é claro que a gente jogando com só, é difícil. Né, de você só fazer essa movimentação. Não leva ninguém também, né? Não faz isso hoje. e A gente fazia em 85, 86 com o Cilinho. Aí é que Mas os tá. caras vão falar que o futebol é outro. Esse vai ser e o você- argumento. Mas vê a velocidade nossa que é. Careca, O Cilinho pôs um ala em 85, ele tirou um lateral esquerdo e pôs um ponto esquerda para jogar. Se eu não me engano, acho que em Jaú, nós viramos o jogo pelo lado esquerdo. Aí você Quem fala que era o o ponta Cilinho esquerda? não Você existe lembra mais. quem era? Quem era, Careca, o ponta esquerda? Eu não Depois- lembro, estou querendo lembrar aí que vai Sidney, surgindo. e você Sidney. vê, e a respeito do jogo, Que Não, ele tirou o lateral esquerdo, que não era o Nelsinho, e pôs um ponta. Sidney. Não era o Cid, não era o Rômulo. Cid. e você vê esse Não, eu vou ver se- não, a não era respeito, também. hein, Blas, você lembra do jogo você falou do jogo? Antes da convocação eu falei que o jogo merecia ser convocado. exatamente. Vê- Sem dúvida. você vê- e o azar do Fred foi a contusão do Damião. A chegada do jogo. O duro é porque a possibilidade de o Fred perder o lugar é grande. Então, aí você vê quantos nós vimos aí. O Hulk, o Neymar, o Oscar ainda até tentou. Quantos 1-2 fizeram? Tanta, 1-2 com o Fred na partida? Difícil. Hein? Não tem Mas, nada. porra, Difícil. o centroavante morre de fome, velho. Agora eu gostei. Aí o Fred, tudo bonzinho, diz, pô, se sou ele, eu chuto o balde ali. sabe Meu por quê? velho, vem cá. Mas sabe Vocês por vão quê? ser, porra. A qualidade no meio não tem essa qualidade para chegar a bola à frente. O Oscar está com problema de arrumar, porque o Oscar está jogando, a gente vê o jogo dele do Chelsea, ele joga pelas laterais do campo, no São Paulo jogava assim, no Internacional jogava pela lateral, e ele se dá bem jogando nesse setor. Por isso que eu acho que se botar um homem ali,
ele encaixa ele ali e a bola chega com mais qualidade. O legal do Aí Filipão, vai acho que é jogar. fazer as inversões constantes, né? Ver de vez em quando o Neymar vindo para o centro, Oscar abrindo. Mas- Eu mas acho isso que sim. aí... Mas mas não tá será que ele acontecendo, mas eu consegue... acho mas que é uma eu- dinâmica que não aí eu virou estou ainda. questionando, será que ele consegue passar isso para os jogadores? Que tem hora que o Filipão fala, com todo respeito, eu não entendo nada. Será que ele está conseguindo passar isso? Ó, eu quero que vocês, sem a bola, faça movimentem isso, assim, né? movimenta, mas, ó, cada um tem a sua função. Você tá na do Oscar, Neymar, você faz a do Oscar. Você sabe qual é, É o porque o gol? Filipão já usou o Hulk, por exemplo. Então, Quando o Brasil empatou com a Rússia, simples. o Filipão usou o Hulk de ponta esquerda. Agora o Filipão usa o Hulk como o Hulk costuma jogar na Europa, joga no 4-2-3-1, o Hulk pela direita para entrar na diagonal, bater de canhota. Né? Aí o Neymar, como vocês falaram, Uma na manjada esquerda. demais, né? Essa jogadinha, só essa jogadinha. Eu acho que o pouco. Filipão tem uma grande preocupação primeiro em recuperar a bola e em preparar o time para conseguir marcar mais à frente para roubar a bola no ataque. Até porque o Filipão nunca foi um técnico com times de muita posse de bola e jogando a Copa do Mundo no Brasil, ele não pode, olha, dar o luxo agora, vou marcar bem meus 3 volantes, Vamos- Mas é o mesmo velocidade esquema e vou do ficar Parreira. esperando. Vamos ser Mesmo mais esquema cara. do Parreira, que eu também fui... Que ele foi meu treinador, mesmo esquema. Aqui você tem que roubar a bola, você tem que marcar, depois não vamos pensar em jogar. Mas Eu acho que é mesmo isso. esquema. Mas Então, Vamos quer falar o dizer, português claro, falta ousadia, é o que o Careca falou. Mas O cara é precavido, é o jeito dele. Vladimir, Eu é o falei jeito aqui dele. outro dia, ele tem uma ideia na cabeça dele, se ele precisa matar o talento para botar em campo aquilo que ele pensa, ele vai fazer. Não interessa se o Oscar vai jogar do jeito que não é o dele. Você vê o Felipão falar em termos ofensivos? Não. Você vê alguma... Hoje, a preocupação no futebol hoje, é aí que eu estava falando, a preocupação é defensiva. Todo mundo fala, não, tem que saber marcar, porque o jogador o Neymar vai sair para a Espanha, vai ser importante, porque ele vai saber marcar. Porque o Lucas É só vai ver que o- para Paris, vai saber marcar. Pô, mas ninguém fala, não, lá ele vai aprender a atacar, ele vai aprender a driblar, ele vai aprender a fazer alguma coisa. Não, É só hoje... ver que o grande assunto da seleção tem sido os volantes. Mas né? é isso que eu estou Pegou o falando. volante para trás. Porque era o grande Eu tô falando, problema. então, a preocupação é só marcação. eu acho essa saída, né, até do Neymar, eu acho que vai ser muito importante ele ser um jogador assim, mais constante. Ele tem que ser 90 minutos de aplicação. Se ele vai de braço, se ele vai com ele tem que fazer 90 minutos. Se ele não fizer, no time do Barcelona ele não vai jogar. Por isso que eu estou falando. É importante. Eu aprendi lá, pô, eu saí com 26 anos. Tinha muito que aprender. Porque eu sempre tive... Eu sempre assim, pô, eu peguei o Carlos Alberto Silva, que também era uma minhoquinha, né? Tava crescendo também no meio, veio lá de Caldense, mas ele passava o quê? Você tem que pegar os 2 zagueiros. Eu falei, pô, peraí, eu tenho que pegar os 2 zagueiros ou eles têm que me marcar? Não. Sem a bola, você tem que marcar os 2 zagueiros. Do lado direito tem o capitão, que pega o lateral esquerdo, e do outro lado, que o Bozó fazia o nosso quarto homem, mas ele encosta no lateral. Só que a bola tiver no tiro de meta, se for sair com o goleiro, melhor ainda se sair com o zagueiro para dar o tiro de meta, melhor ainda, dá um lateral, para ele sair jogando. E ali vai 3 em cima, e dá um abafo, nós vamos roubar Pra e quem não sai sabe, gol. o cara que tá falando Então- do Guarani campeão brasileiro de 78, Pô, né? Era o nosso Os time. 2 do meio eram Simples, seus. poucos jogadores não era, né? Não tinha prestígio. Não sei, talvez aí o Zé Carlos, Eu posso que imaginar era a tudo, mas- experiência, mas tinha um Zenon que sabia que a bola, Amaral a gente tinha sabia uma que tinha que enfiar a bola. Não, Amaral não. Amaral não tava mais, era o tinha Gomes e o Edson. Mauro Cabeção, o Índio, o Edson, o Gomes e o Miranda. Miranda hoje se joga hoje, pelo amor de Deus. Ele jogava lateral direito, lateral esquerdo e jogou de ponta direita. Impressionante. E bem. Irmão do Mirandão, jogou no Fluminense. Eu ima- Enfim, eu aí o imagino. Zé Carlos, que era o nosso cérebro. Mas, Inteligente, inclusive, dava um toque na bola. Por conta dessa colocação, o Careca ganha um pênalti do Leão, numa final do ali foi campeonato, uma- porque ele tá lá, É. ciscando ali. Eu imagino tudo hoje, viu, Careca? Menos alguém falando dá lateral pros caras, menos isso. Vamos fazer rapidinho o primeiro intervalo, a gente já retoma o papo já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Queria fazer só algumas situações aqui, ó, do Gustavo Pimentel. Careca, esse jogou muito. Adalberto Cristiano Tomás. Fala pra ele que me tornei São Paulino por causa dele. Poxa, E muitos O outros aqui. adjetivo comum aqui para o Careca é gênio. O comum aqui, o que vem para todo mundo. O Nelmo Prates fez uma pergunta interessante, a gente falou de Copa, da Grande falta, Nemo Prati, sempre presente. da falta que uma Copa faz, uma Copa conquistada. Ele pergunta se você se arrependeu em algum momento de ter desistido da Copa em 94. Não propriamente da Copa, um pouco antes, né? Não. Na verdade, eu tive um problema mais assim particular com... Não sei se todos sabem aí.
foi na preparação nossa. Eu sempre cobrei, nossa, sempre fui muito crítico. Nós tivemos um torneio nos Estados Unidos, aí voltamos, o Prima era nosso preparador físico, voltamos para Teresópolis, fez aquela preparação ali, teste, né? Não foi nem a preparação e tal, e nos dispensou 10 dias para depois a gente voltar a fazer a preparação e a gente partir para a eliminatória. E aí estava o Chirol também, aí o Chirol voltou e comandou, aí o Prima ficou com um ambiente meio desagradável, sacaram o Prima, aí o Prima já começou a fazer aqueles grupinhos de coisas, eu sempre fui contra e sempre fui muito transparente. E o Prima estava ali, estava fazendo um trabalho, o Chirol foi convidado, aí na sequência o Chirol pediu acho que uma licença, o probleminha que teve, saiu, aí voltou, sabe, uma confusão danada, que não deu assim para engolir. E a primeira, se eu não me engano, acho que nós estreamos na eliminatória, acho que foi contra o Equador. Tava eu, Dunga, Branco, enfim. Nós não é que fizemos uma boa partida, mas razoável. Eu tive algumas oportunidades, mas eu não estava assim, fisicamente não estava inteiro, porque eu estava 10 dias parado. E a gente tinha vindo de uma temporada que é pesada na Europa, de campos pesados e tal, enfim. E aí eu tive um problema até com o Mário, né? Com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio que criticou bastante, que na época ele estava numa emissora, e eu fui tomar até satisfação com ele. Aí batemos um pouco de boca para não estender muito. Aí uma que eu não estava fisicamente, eu tive uma resposta muito desagradável dele. E aí eu disse assim, pô, cara, a gente não vou sair no tapa com ninguém, mas enfim. Mas eu cheguei à comissão técnica e falei, uma que eu não estava correspondendo... A expectativa, né? Da comissão técnica, o Parreira e tal. E eu sempre fui muito crítico, apesar que com 32 anos poderia tranquilamente estar ali em campo. Mas reuni o grupo, reuni depois lá o Ricardo, o Ricardo Teixeira, o pessoal, e pedi a dispensa, que eu não dava mais, que eu não dava para engolir muito sapo, porque muita coisa errada internamente dentro da seleção, de dirigente, muita coisa errada, inclusive esse fato de troca preparador, volta preparador, outra filosofia. E aí eu pedi a dispensa, mas eu tinha a esperança de poder voltar sim. Não tinha nada assinado, não tinha compromisso com ninguém, estava ainda no Brasil, com um pré-contrato praticamente para assinar, para ir numa experiência e fazer um trabalho novo no Japão, mas tinha a esperança de voltar e de fazer parte no ano seguinte. Mas, infelizmente, não me levaram. Mas, enfim, mas não me arrependo de nada, que eu sempre fui e só deixei amigos ali, desde do simples funcionário ali, do mais poderoso. Eu sou muito, muito transparente. Você agora há pouco tinha dado o gancho do México. Vamos escutar aí o Davi Luiz e o Hulk falarem um pouco sobre essa memória recente que a gente tem das partidas que fizemos com o México e também da expectativa para o jogo de amanhã. E o México é um adversário muito difícil, jogadores qualificados, onde vai vir com tudo, porque precisa ganhar se quiser classificar. Vamos ter um jogo muito difícil, mas também temos a oportunidade de dar um grande passo no grupo, ganhando o México. Uma grande equipe que mostrou um grande futebol diante da nossa seleção nas Olimpíadas. Infelizmente, não conseguimos ganhar, né, que foi frustrante para nós brasileiros, que queríamos essa medalha inédita nas Olimpíadas. A gente sabe da qualidade do México e sabe da qualidade da seleção que vamos enfrentar amanhã, que é uma grande seleção, México. É realmente um time para ser temido, você acha? Não, eu não acho. Eu não vejo o México. Eu vi o México jogar, meu Deus, Vem jogando muito mal, abaixo, né? Muito mal. Já Não ganha uma quanto tempo? E o Brasil acho que tem uma grande vantagem. Fez 10 jogos essa temporada, São 8, empatou 8, depois uma vitória e uma derrota. São 8 jogos, 5 empates. 10 agora jogos, pra uma Itália. vitória e uma derrota. Sofreu com o Panamá, sofreu com a Jamaica, deu muito espaço pelos lados, começou também nesse 4-2-3-1, aí o técnico Del Torre percebeu que não estava funcionando, trouxe 2 caras no meio campo para fazer parede na frente dos laterais e passou a viver só do contragolpe lá. Acho o zagueiro diário, Hernandes, muito fraco. Se você vê, por exemplo, como que o Brasil conseguiu, como o Balotelli fez o giro em cima dele no jogo, você imagina bola chegar lá, como vocês estão falando, para o centroavante brasileiro, para o João, para o Fred, vão conseguir fazer o jogo ali. Eu entendo que o México tem complicado, mas eu acho que esse é um dos piores momentos do México Eles quando enfrenta o tiveram Brasil. um momento aí na Olimpíada, né? Até que esse menino aí, o Giovani, que estava muito fora de forma. Ele não jogou a final, né? Não conseguia jogar os 90 minutos. E eu vi aí o último
até com melhor movimentação, é um menino diferenciado. Menino, mas também não é um Não vai fazer fenômeno. o time Mas é diferente, moleque que né? tem qualidade. Pode... Tem o meu outro menino atacante, Thiago Hernandes. o Thiago também, que tem qualidade. Acho que não dá para deixar bom jogador. só. Porque se deixar, ele vai fazer a diferença, mas enfim. Mas deve Gente, não tem opor nem mais comentar. resistência que o Japão. Tem que respeitar, mas tem que atropelar um time desse aí do México. Porque o Brasil não está pronto. Você nunca sabe como vai ser o próximo jogo do Brasil. Essa é a grande Esse questão. também é o grande problema. Eu acho que a vantagem do Brasil é que o México precisa da vitória. Sim. Então, o Brasil, se Passa souber aí. jogar, tiver tranquilidade de jogar e armar bem, eu acredito que o Brasil possa ganhar tranquilamente e tem a obrigação até de ganhar essa partida contra o México. Bom, tem muita gente aqui participando. Eu não queria perder a chance aqui de falar com... A gente está vivendo um momento diferente no país. Não dá para a gente fazer o programa sem passar um pouco por aquilo que a gente está vivendo fora. A gente tinha até separado duas sonoras aí muito bacana que o Davi Luiz e o Hulk hoje, quando falaram lá, tenham se posicionado a respeito das manifestações que a gente viu em Brasília e no Rio de Janeiro. Eu queria até pedir para o pessoal separar isso e queria a opinião de vocês. Eu tenho aqui algumas citações a fazer. O Careca falou agora há pouco, quando o Filipão fala, ele nem sempre entende o que o Filipão disse. Eu também não entendi, por exemplo, que, num primeiro momento, falaram que o Davi Luiz e o Hulk tinham tido uma postura muito mais forte do que a do Filipão. O Filipão depois voltou a falar nessa questão das manifestações. Vamos ouvir primeiro aí o Davi Luiz e o Hulk a respeito disso e a gente já retoma a questão do Filipão. Eu sou a favor, sim, de uma manifestação, seja ela passiva, que não haja violência, mas que o cidadão tem direito de expressar a sua opinião. O Brasil tem todas as condições do mundo para cada vez mais se igualar, seja na educação, na violência, ou com menos violência, seja na saúde. Eu vivo fora do país e sei como é que é. Basta o brasileiro estar unido, basta o brasileiro demonstrar aquilo tudo que tem, que é o brasileiro é patriota, o brasileiro ama o país, é por isso que está acontecendo isso, é natural. E que eu espero que a gente possa entrar num consenso, que a gente, no futuro, possa ter um Brasil melhor. Eles têm total razão ali, né, em saber que o que eles falam, o que eles querem faz sentido. Então, acho que temos que dar ouvido mesmo para o manifesto das pessoas, até porque eles sabem, como eu falei, né, que o Brasil precisa melhorar em muitas coisas, né, e temos que dar essas oportunidades para o manifesto, para eles, até porque acho que faz sentido, a gente sente, porque a gente sabe que é verdade. Até chegou a dizer que não esconder, melhor dizendo, a vontade que tinha de ir para a rua. Eu citei o Filipão, porque quando ele falou sobre isso depois, numa uma matéria que eu citei aqui, tem até o título Filipão Quebra Silente, fala sobre protestos do Brasil. Vou separar aqui um trecho que eu já li para o Celso Unzelt. Ele fala que acha que os jogadores têm total liberdade para opinar. Aí diz assim, não proibimos nada, mas tem de ter situações que são de interesse do selecionador e da seleção e param por ali. Então, quer dizer, Se ele estiver falando da cúpula, não tem liberdade. Se estiver falando da cúpula, não tem liberdade nenhuma. Registro aqui que o Filipão, com aquela atitude de... Você tem total liberdade, mas você não pode falar nada. E perfeita a colocação do Rui, concordo com ele. Eu acho que o brasileiro já chega, né? O que sofre. A única coisa que eu condeno essa depredação, Quebra, né? saquear, aí, sabe? Isso aí, já, apesar que já tem os caras que infiltram, né? Aí esses caras já vêm preparados, esses oportunistas, para tirar proveito nesse aspecto. Mas eu acho que a manifestação perfeita, Mas é aquela sendo passiva, situação... eu acho que é perfeita. Pacífica, né? Pacífica, aliás, desculpa. Como disse, passiva disse o David Não Luiz. tem uma propaganda que diz que vem para arquibancada, vem para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Tá aí em Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre, BH, São Paulo, Rio de Janeiro. Concordo com o Riva. Acho as manifestações extremamente positivas. Acho que o brasileiro precisa reivindicar e fazê-lo com educação, com respeito pelo patrimônio público, privado, pelos outros seres humanos. O que ele acha certo. Até porque a gente vive num país com um sério histórico. Por exemplo, Copa do Mundo. A promessa de Ricardo Teixeira, em simpósio para governadores, antes do Brasil ser eleito sede da Copa do Mundo, em 30 de outubro de 2007, era que todos os estádios seriam realizados com dinheiro da iniciativa privada. Não seria usado um centavo de dinheiro público. Agora, na minha opinião, então, cada centavo que se coloca de dinheiro público em estádio é um dinheiro que está sendo jogado fora. E eu não vi ninguém cobrar. Eu não vi nenhum, nas não vi ruas, ninguém as tem pessoas botão estão de... levando faixas em relação a isso também. Um monte. Isso é que é muito legal, que todo mundo Hoje falava... na Praça da Sé gritavam, Rei FIFA paga minha tarifa. Todo mundo falava que o futebol alienava, que o dia que tirasse o futebol do país
isso explodia, e na verdade está acontecendo o contrário. Não, O futebol está não, sendo mas- a gente, até Vem por cá, esse e onde momento tá de discussão. o Ricardo Teixeira hoje? Boca Raton. Escondido, mas tá. Agora Escondido você, não, tá você refugiado. Careca, citou essa coisa do Juninho. Alguns jogadores, já o Rivaldo, por exemplo, se manifestou, falando que, dizendo ele aqui, é uma vergonha estar gastando tanto dinheiro para essa Copa do Mundo e deixar hospitais e escolas em condições precárias. Depois ele fala, precisava desabafar, pois já fui pobre e senti na pele a dificuldade em estudar em escola pública. Uma coisa muito bacana, Perfeito. o Hulk, quando falou hoje, também lembrou dessa origem humilde. Eu acho bacana, porque isso também está fazendo aflorar Não tem esse dúvida. lado dos jogadores E que motivados pelas manifestações, porque isso que o Rivaldo falou não é novidade nenhuma. Desde sim, que o mas não Brasil era dito, foi mas escolhido. não era dito, né? Então, agora as E o pessoas Careca- estão à vontade. E o Careca que estranhou a proposta feita pelo Juninho Pernambucano, que também não sei se eu entendi, mas, sugeriu que a seleção cantasse o hino de Costa para apoiar os protestos. Talvez seja um Acho que gesto a seleção forte. não, poderia talvez o torcedor, mas acho que Talvez o torcedor. representando, né, o jogador, acho que não seria. Você estava acho com que aquela patriota- seleção com o Magrão em que ele se manifestava através de bandanas, A hora né? 86. Seis, na Ele Copa de entrou com uma 86. Né? E era uma história bacana. É que, infelizmente, putz, é muito complexo o negócio, cara. É um circo danado, infelizmente. Acho que o nosso... É um circo danado, você já falou bastante. eu vejo assim, acho que nunca é tarde, mas eu acho que demoramos demais, cara, pra gente sair na rua. Eu acho que a gente não Mas é antes pela... tarde do que nunca nesse caso, né, exatamente. cara? Em relação Mas à nós não Copa, é podemos tarde perder, né? Nós não podemos perder assim, o direito, perder, né? De ir para agressão, cara. Acho que a gente tem que fazer... Eu peguei um período, eu não me lembro se foi em 87, 89, na Itália, que também negócio de infração de 1 ponto alguma coisa no ano, foi para 2 pontos alguma coisa. Parou tudo, né? Parou. Mas com organização. Ninguém andava mais de ônibus, ninguém pegava. Parou, coisa, 2 dias, 3 dias. Mas agora eu vou Voltaram. falar... Inclusive, os jogadores são muito unidos na Com Itália. certeza. Eu vou com falar uma coisa certeza. para vocês, é tarde, Todos. é tarde, mas o que a gente está vendo é tão surpreendente que eu não sei do que é capaz. Por exemplo, escutei o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, falar, em tom de desafio até, que podia pensar em tudo, mas que não levava em consideração o mínimo que a Copa ou todos os compromissos que o Brasil assumiu não pudessem ser levados a cabo. O manual Então, da acho que Copa do Mundo que o Brasil assinou lá proíbe manifestações. E aí o Blatter joga na nossa cara que não foi ele que quis a Copa aqui, foi o Brasil que pediu. Puxa vida. Sabe como eu imagino? O Brasil saiu candidato único, não havia nenhum outro interessado, não havia nenhum país mais bem preparado. Foi simplesmente uma conversa de simpatia. Um convenceu o outro convenceu um e veio para cá. Mas você viu que já Que mundo bonito. Entre três estados aí já abaixaram a tarifa. Já. Abaixaram a tarifa. Parece Porto Alegre. Então, para isso não é tarde. É tarde para evitar a Copa aqui. Agora, para os pequenos, para o nosso dia a dia, não é tarde, não. Não é E além tarde. de Eu acho que é perfeito. E além da gente pegar, né, ter pego alguns estados, né, que infelizmente acho que não é Política. a capital do futebol, não, é isso aí é só errado. política. Não, você vê que a gente lamenta, que a gente ainda vê, né, no esgoto, né, em céu aberto, poderia ser revertido de uma outra forma, né? Então, quer dizer, estádios que gastaram o que gastaram, imagina que ia... Estados com 95% da população sem esgoto, sem Careca, saneamento a básico. FIFA é o exemplo Vamos começar do a exemplo. demolir. Nós temos o quê? Coreia já foi 2, se eu não me engano, na Coreia, do estado demolido. Na África, se eu não me engano, acho que Tem 2 vários ou 3. caídos aos pedaços, é verdade. Não, mas A FIFA deveria ter como função divulgar o futebol e levar o futebol para todos os cantos do mundo e torná-lo acessível a cada cidadão do planeta Terra. A FIFA está elitizando o futebol. Acabou. A FIFA está jogando contra o futebol para ter maiores lucros, Não é maior mais influência popular. política. Ela trata o Exatamente. futebol como um negócio e não como um esporte com o qual ela pode fazer negócio. Não, e eu quero ver depois o pessoal aproveitar essas arenas de shows a 300, 400 reais o ingresso. Quero ver quem vai. Brasília, um economia não for do B200. jeito que Como todo que vai mundo encher o estádio de Brasília toda hora? Deixa eu pedir licença, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo, a gente arruma a casa aqui, vê o que ainda é prioridade de falar e a gente volta já. Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos dar uma passadinha, a gente falou bastante de seleção, Copa das Confederações, vamos falar no Corinthians que treinou hoje pela manhã, não foi bem um treino, os jogadores passaram por uma bateria de exames para saber como é que andam lá na parte física, trabalho que ajuda a prevenir ou recuperar a lesão, a saída do volante Paulinho continua sendo um dos principais assuntos lá no clube e quem falou foi o Ibson, vamos ouvir. Como eu disse, a gente fica na torcida que ele fique, possa nos ajudar, é um grande jogador. E é sempre importante
ter um grande jogador na equipe. É claro que com a saída, se fosse, eu acredito que não vai, espero que fique. Mas já atuei ali, acho que no início da minha carreira eu comecei jogando mais atrás, como segundo volante, não tem problema nenhum, acho que é onde eu me sinto bastante bem. Mas, como eu disse, à disposição do treinador, pode jogar um pouco mais atrás, um pouco mais adiantado, todo mundo quer jogar, uma briga saudável. Mas eu acho que o mais importante é estar à disposição, poder ajudar a equipe, ao treinador. Eu acho que isso é o mais importante. A parte do Corinthians ainda tem aquela questão do Emerson, muito comentada hoje, até que ele quer renovar com... Na verdade, tem o Alessandro, o Chicão e o Emerson com o contrato vencendo agora no final do ano, Na né? idade que está em... Na verdade, o Corinthians quer renovar com o Emerson por mas um ano, ele quer só. 2, né? Eu não sei se precisava bater pé nisso. Até 2 anos, até é um merecimento, acho que o Sheik, porque a intenção parece que é terminar a carreira no Corinthians, que ele quer. Que custa dar mais um ano pro Sheik? Como estará ele, jogador. Eu gosto muito do Sheik. Mais um ano o Corinthians dá, não dá 2, né? Do jeito que ele quer. Mas podia dar 2. Mais um. Como estará Mas eu ele até no concordo com o segundo, Riva aí pelo reconhecimento, pelo que ele fez aí. Fala pra você, o cara que outra, hein? Quando ele entra em campo, ele dá tudo, hein, cara. Tem um ele gás, ele tem a cara da torcida, tem a torcida. cara do Corinthians. É verdade. De repente está sendo muito administrativo. o Mas Corinthians. será que o fato dele estar batendo tanto o pé também não é uma insegurança dele em relação a como estarei no segundo ano? Também tem esse lado da história, né? Até porque o ano de salário do Emerson, contando 13º tudo, deve beirar e passar uns 6, 7 milhões de reais, contando 13º, férias, Mas tudo. aí, se não der certo, uma boa conversa, faz um som acerto. Pô, é um cara gente boa demais, o cara que vestiu a camisa do Corinthians. Eu sou a favor, se o presidente Gobi está escutando a gente, eu acho ouvindo. que talvez não dá para fazer para todo mundo, mas o Emerson, pelo que ele fez nesses últimos tem anos, jogadores que merecem. Esse aí é um que Eu acho que o Liedson era outro que merecia também, antes da saída dele. O Liedson foi muito sacrificado quando o Adriano não jogava, empurrou aquele brasileiro até o fim e acabou saindo. Jogou com o joelho machucado de uma um tempão. maneira que Também. poderia ter sido reconhecido. Né? Bom, tem muita gente aqui, eu queria citar, tem muita gente participando. E aí, só te interrompendo, aí fala o negócio do Paulinho também, aí acertou com a Inter, não acertou? Não, e Diz tem que o Real Tottenham Madrid, também, não tem nada certo. O staff do Paulinho está pedindo para ele esperar, porque eles supõem que pode chegar a proposta do Chelsea, tem especulação do PSG, do Tottenham, a Inter, e esses times... Até uma troca-troca aí com o negócio do Kaká. Real Madrid, aí já não acredito, até porque o Ancelotti gosta muito do Kaká, dirigiu o Kaká no Milan, quando o Milan foi campeão europeu. Porque o Kaká quis ficar. Negocião, hein? Esse negócio é pro Corinthians, né? Pô, eu acho. Na verdade, o Marca, agora no final da noite, na versão online do Marca, estavam falando que teria sido a primeira pedida do Ancelotti, né? Que está a caminho para substituir o Mourinho, e teria pedido o Paulinho, que o Kaká podia entrar nessa. Vem cá, como é que nessa vocês falaram? Moeda de Que troca. era bom. Moeda de troca não, né? Mas que o Real Madrid bom estaria negócio. disposto a pagar 20 milhões de euros, que é mais ou menos o que o Corinthians vinha falando que queria, à vista, né? Então, Mas é bom negócio para quem? Para o Corinthians? Pro Corinthians. Não, hoje não. O Corinthians tá procurando... Pelo que o Kaká está jogando, pelo que o Kaká vem jogando, e aliás nem vem jogando, tá na reserva. E pelo que às vezes que ele entra que joga, realmente o Paulinho está em outro nível. Tá, mas eu acho que eu falo assim da transação, de entrar dinheiro, porque os caras vão ter que vender aí o Paulinho, eu acho. Acho que vão vender, vai vir proposta. Se o Real chegar e falar, eu pago, que os caras estão pagando, e ainda manda o Kaká, tipo... O Corinthians está procurando o substituto do marketing pro Ronaldo. Exatamente. Quanto é que vai valer case essa de troca, né? Então, ganha em camisa. O Kaká, acho que o Kaká aqui no Brasil ia deitar e rolar, mas posso estar enganado. Ó, tem muita gente aqui, eu ó. concordo contigo, eu acho que ele também Eu tenho minhas dúvidas. E vem se voltando uma estrutura, né, de um time, como é o do Corinthians, jogador sério, estruturado, profissional. volta para a seleção. O Felipe Ricardo Canavés aqui, nos últimos anos não tenho visto nenhuma seleção muito diferenciada das demais. Felipe, se eu fosse você, eu olhava direitinho a Espanha, que apesar de ter feito uma Copa realmente me impressionou agora nessa última partida. Eu queria citar aqui, agradecer, Felipe Ricardo Canavés, que eu já citei, Antônio Barbosa da Silva Júnior, Newton César, Valdemar de Araújo, Carlos Nardelli aqui falando que eu gostaria de dizer que esse é o melhor programa de futebol da TV, só fala a verdade, mas lá tem gente aqui também falando, sugerindo trocar a verba pública que a gente gasta aqui para fazer um programa de futebol e fazer um posto de saúde. Falou que você concordaria com essa ideia. Eu não acho ruim. Aqui, o Carlos Eugênio Rex. Se nós fôssemos resolver o problema,
A gente faria com o maior Eu prazer. diria que de pouquinho em pouquinho se resolve. Muita gente aqui Como é o querendo... nome do leitor? Carlos Eugênio Retz, eu vou ler Eu vou tudo citar- aqui. eu vou citar- Proponho meu que cartão- toda a verba pública utilizada no programa Cartão Verde seja direcionada para a construção de postos de saúde, meu de cartão- ampliação de escola, fica gastando... Meu por cartão dinheiro- verde tem a ver com isso. É? Eu pensei que ia dar o cartão verde pra ele. Ele tá sendo, digamos assim, maldosamente irônico. É. O Antônio, Careca, o Messi é melhor do que o Maradona do Napoli? Olha, eu acho que igual o Dieguito, e na fase que ele jogou, nos anos que jogou, e eu acho que ele foi muito mais assim, espetacular, acho que o Maradona. Eu acho que é alguma eficiência, né? Eu acho que o Messi até ultrapassou, né? Em termos de gols, né? Até aí. Estatisticamente Mas, falando... Mas o Maradona foi muito mais espetacular, onde tinha dois jogadores que marcavam, tentavam marcar o Maradona. Mas não conseguiam. E não conseguiam. E nessa linha, o Tom Salles pergunta o que você acha de um ataque que tivesse Ronaldo Fenômeno, Marco Van Basten e você? Ah, cara. Jogava fácil esses três, hein? Eu vou falar pra você, era... Minha defesa podia tomar uns 3, 4, que a gente fazia uns 6. Mas tem que ver o meio de campo, né? Se a bola ia chegar. Quem é que vai abastecer? Mas bom, a gente dava um jeito de chegar essa bola. Com esses três aí, Van ela Basten, eu chegava. peguei uma fase dele espetacular na época do Milan, né? Que era o grande Milan dos holandeses, com o Arrigo Sacchi. Jogava Ele muito. tinha o sistema dele, era em 40 metros. Aí que eu estou falando. Todo mundo se defendia, todo mundo atacava. Mas com uma velocidade, com uma aplicação. Aí enfrentava o Napoli e a gente com dava umas Gullit, pipocadas Rijkaard. nele lá. Gullit, Rijkaard, Mas era Baresi, era um time, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Ancelotti, que jogava muito tecnicamente, era muito inteligente, que era aquele volantão, mas muito com cabeça erguida. Mas o Gullit com a velocidade, enfim. A gente, para dar cartão verde e vermelho, vai ter que ser voando. Quer começar, Rival? Mas Eu vou- voando então mesmo. eu vou voar. Eu vou dar só 2 verdes. Posso dar? Vou eliminar o vermelho Não. que não quer. Eu não posso. Eu vou dar para esse jogador fantástico, Pirlo, pelos 100 jogos e o que joga, hein? Que volante. Meu Deus do céu. Joga pelo time. E vou dar para a Fúria, que prazer. Que maravilha eu sentado, vendo esse time jogar, essa seleção. Toque de bola. Tem gente que não gosta, tem gente que diz que toca muito. Eu gostaria de estar presente nesse time. Parabéns. Manda, Vitor Ribeiro, quero ver se vai ser Cartão rápido. vermelho para o Joseph Blatter por não respeitar a vaia do brasileiro em Brasília. Ele já vai lucrar muito com a Copa e a gente está pagando o lucro pelo lucro dele. Cartão verde. Eu vou dar para o Cartão Verde, que é um programa que tem isenção histórica, onde trabalharam José Trajano, Juca Kfouri, Sócrates brasileiro, onde tem bastante independência e a gente faz a crítica pensando melhor para você. Porque se o jornalista não for independente, fizer uma crítica, uma denúncia pensando em você, no que é problema para você, a sociedade não anda. Diga. Cartão verde para o momento fair play dessa Copa das Confederações, o golzinho do Tahiti. Como ele foi recebido pela torcida, pela alegria daqueles jogadores, momentos. né, amadores, ao fazer um golzinho, era tudo que eles E ver queriam. uma seleção chegar de camisa florida. Não é legal? O negócio é demais. E vermelho para todo mundo que andou repetindo o discurso que lembra muito o tempo da ditadura militar, né, do nosso ministro dos esportes, passando pelo Marco Polo Del Nero. Marinho. Marinho até se mancou um pouco, mas também acabou falando. Diga, Careca. Tem aí um cartão verde e vermelho? Se não quiser dar também, Não, pode acho passar. que o verde aí, pô, acho que seria Espanha pelo espetáculo, né, pela seleção do Tahiti também. Um futebol amador, mas vou falar pra você. Algumas jogadas que interessantes, de jogadores, né, que é só um profissional, se eu não me engano. Só um. Pô, fez O técnico coisas tirou ainda espetaculares. antes Tomou do fim do 6, mas vou falar pra Tirou você. profissional. De cabeça erguida. De cabeça erguida, né? Eu acho que o vermelho, acho que, ó, com todo respeito, eu sei o jeitão dele, mas vai pro Filipão. Né? Vou explicar. Eu espero de vê-lo, né? Em qualquer situação, com essa alegria, com essa disponibilidade com todo mundo, sendo gentil. Perfeito. Depois do jogo do Japão, ele está gentil demais com todo mundo. Eu espero que seja assim. Esperamos que não seja em cima de derrota, de vitória aqui. Eu espero que ele mude esse, vamos dizer... Tratamento. Com todo mundo, né? Com a igualdade, com simpatia, que tente responder a todas as perguntas de jornalista. Muito bem visto, muito bem visto. Bom, o meu cartão verde vai para o Davi Luiz e para o Hulk, que hoje não se furtaram a falar do que está acontecendo. E é diferente você falar depois ou falar pelo Twitter e estar lá no dia convocado e escalado para falar na coletiva e não fugir da dividida. Meu cartão verde é para eles e o meu cartão vermelho é para o deputado Romário,
que mais uma vez fugiu de uma dividida, cancelou a sabatina que tinha com o UOL, como já fez na vez que marcou de gravar um cartão verde com a gente e nos deixou esperando em Brasília. Ele que tem abocanhado tanta mídia, fazendo um discurso aí, se colocando contra tudo, justamente nesse momento em que seria mais do que benéfico falar sobre tudo que ele se diz indignado, ele simplesmente saiu de cena. Então, Romário, cartão vermelho é para você. Perdeu uma chance de ouro. Um abraço a todos. É pena que o tempo é curto. Careca, Passou rápido demais, hein, cara? grande abraço. Espero que tenha gostado da hora que passou com a gente aqui. Muito Volta obrigado. outras vezes. Legal. Os ganhadores, a camisa a partir de agora é do Milton Iuji e a bola do Átila Branco. Muito obrigado. No Provocações a seguir, Antônia Bujan entrevista Goulart de Andrade, aquele mesmo criador do famoso programa Comando da Madrugada. Vem comigo. Ou melhor, vá aí com o Abu. O nosso encerramento de hoje é uma homenagem a esse convidado aqui, que marcava gols com a categoria de poucos. Falo do Careca, claro. Muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima terça, logo depois do Jornal da Cultura, 10 da noite. E que esta semana nos traga boas conquistas e que elas venham de maneira pacífica. Juízo, mais do que nunca juízo, torcida brasileira. Até mais.